Esperança em meio à crise. Lição 9. Alivie a sobrecarga. Zacarias 13, do 1 ao 9. Uma das maiores dificuldades da vida é aprender a lidar com uma consciência pesada. A culpa é uma espécie de sobrecarga em nossa caminhada. Precisamos aprender a aliviar essa bagagem extra que drena nossas forças espirituais e rouba nossa paz. O povo de Israel está sobrecarregado com o seu pecado. Os judeus perderam a alegria da salvação. Eles estão no escuro, longe da presença de Deus. Você já se sentiu assim? Chegou a hora de aliviar esse peso. Os capítulos 12 e 13 de Zacarias estão cronológica e tematicamente interligados. Ambos utilizam a expressão naquele dia. Esse dia diz respeito ao tempo em que Deus virá para reinar sobre a terra, a fim de salvar seu povo da culpa e da condenação do pecado. O capítulo 12 termina apontando para a obra do Espírito Santo, o qual conduzirá pecadores ao arrependimento diante do pastor que foi transpassado. Capítulo 12, versículo 10. O primeiro versículo do capítulo 13 inicia com a promessa de que tal lamento pelos erros resultará na purificação dos pecados do povo. A purificação no Antigo Testamento. Existiam alguns ritos de purificação no Antigo Testamento. Números 8, 7 e Números 19, do 9 ao 21. Zacarias era um sacerdote, portanto estava familiarizado com todas as formas de purificação prescritas na lei. O principal evento de purificação dos judeus acontecia no dia da expiação, Levítico 16, 4 e 5. Na ocasião, o sumo sacerdote de Israel pedia perdão a Deus pelos seus pecados e de todo o povo por meio de sacrifícios, animais que eram mortos, cujo sangue era derramado. Talvez seja esse ritual que o profeta tem em mente quando olhou para o grande dia. Ezequiel prometeu, bem antes, que Deus derramaria águas sobre Israel, a fim de limpar a nação rebelde de toda a sua impureza e ídolos. Ezequiel 36, 25, 47, do 1 ao 12 e Isaías 12, 2 e 3. O Senhor sempre anunciou uma purificação definitiva para o povo do pacto. Zacarias não afirma quem abre a fonte, mas o contexto sugere que o próprio Senhor fará isso. Purificação e julgamento. Zacarias diz que essa purificação virá com a condenação dos ídolos e dos falsos profetas, os quais incitavam o povo à desobediência. Muitos profetas falaram contra esses falsos mestres de Israel antes do exílio babilônico. Ezequiel atacou esses falsos profetas por levarem as pessoas a uma falsa sensação de bem-estar. Ezequiel 13, 10. Neemias, por exemplo, deixa claro que a falsa profecia continuou a ser um problema para os judeus mesmo após o exílio. Neemias 6, do 12 ao 14. A promessa de Zacarias é de que naquele dia Deus vai se encarregar de remover todos os vestígios de falsidade da terra. Zacarias 3, 9. O povo de Deus responderá ao pecado tão enfaticamente que os pais executarão os próprios filhos por conta da idolatria. Deuteronômio 21, 18 ao 21. Em seu reino vindouro, o Senhor vai limpar o seu povo do pecado e expurgar todo vestígio de idolatria e mentira. Os falsos profetas se envergonharão de deturpar a palavra do Senhor e de enganar o povo de Deus, o que não significa arrependimento verdadeiro. O julgamento dos profetas pagãos. Os versículos 4 e 6 deixam claro que esses lobos, em pele de ovelha, atirarão a indumentária sacerdotal para adotar uma nova estratégia de engano. Eles vão fazer de conta que nunca foram profetas, apenas humildes trabalhadores do campo, para ficar livres do julgamento do Senhor. As feridas que esses charlatães carregam podem fazer referência às práticas de automutilação dos ritos religiosos cananeus. 1 Reis 18.
Os pagãos tentavam impressionar seus deuses com esses atos de autoflagelação. Ou seja, apesar de falarem sem autorização em nome do Senhor, eles parecem devotos de deuses estranhos. Essas feridas dos falsos profetas tornaram-se visíveis a todos e revelaram a verdadeira identidade deles. A resposta dos falsos profetas manifesta o péssimo caráter deles com suas desculpas esfarrapadas. Eles não escaparão da punição merecida. O purificador. O pastor ferido. A purificação se dará a partir de alguém que é profundamente amado e mortalmente ferido pelo Senhor. Espada aqui é uma imagem que simboliza a morte violenta. Salmos 22, 20, Jeremias 47, 6 e 7. O próprio Deus vai desembainhar a espada do juízo contra aquele a quem ele chama de meu pastor. Isaías 53, 10. Não há dúvida de que o pastor do Senhor sofrerá terrível agonia. Tanto a figura do servo sofredor de Isaías 53 quanto a do pastor ferido de Zacarias 13 apontam para o Messias, que foi submetido a intenso sofrimento pela vontade do Senhor. Sua morte gerou consternação e efetuou a purificação do seu povo. O pastor querido. Contudo, esse pastor não é merecedor de sofrimento. A expressão "é o meu companheiro" tem um peso significativo, pois salienta um relacionamento estreito e pessoal desse pastor com o Senhor Deus. Esse pastor ferido parece ser o mesmo de Zacarias 12, 10. Ambos têm comunhão plena com Deus e a morte dos dois traz luto e pesar. A espada do juízo contra os maus recai contra o pastor bom e querido de Deus. O Senhor o ama e o faz sofrer para que os pecadores impenitentes que não o amam sejam perdoados pelo reto juiz. Mas afinal, quem é esse pastor ferido? Existe uma regra básica de interpretação bíblica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em Mateus 26, 31, em Marcos 14, 27. Jesus faz uma citação do texto de Zacarias 13, 7, identificando-se como pastor ferido, cujas ovelhas são dispersas após a sua morte. Além disso, o único que declarou uma união perfeita com Deus Pai foi Jesus Cristo, o Deus Filho. João 10, 30 e João 14, 9. A restauração do povo de Deus e o juízo contra os rebeldes se concretizam por intermédio do derramamento do sangue do pastor na cruz do Calvário. O pastor purificador. A expressão "volverei a mão para os pequeninos" tem sido alvo de muitas interpretações. Alguns a entendem de forma positiva e favorável. Outros estudiosos acreditam que se trata de uma declaração que evoca o peso da mão de Deus contra eles. Seja positivo ou negativo, o termo mostra que, ao final, Deus vai salvar tais pessoas e purificá-las como se refina metais preciosos. O fruto da obra do pastor será satisfatório. Isaías 53, 11. Através da morte do pastor, muitos serão conduzidos ao arrependimento. De fato, o evangelista João, por exemplo, destaca as manifestações de arrependimento e pesar após a morte de Jesus. João 19, do 31 ao 36. Somente no sangue de Cristo há purificação para os pecados. Talvez seja por essa razão que João registra o momento no qual o bom pastor é ferido pelo soldado romano com uma lança e imediatamente sangue e água jorram do corpo de Jesus. João 19, 34. Através de Jesus, há uma fonte aberta para o perdão e purificação de todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador. Hebreus 10, do 10 ao 14, 13, do 9 ao 14. Conclusão. O grande dia prometido por Zacarias já chegou. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Há oportunidade de arrependimento para você. O hino composto por William Cowper, de 1731 a 1800, há uma fonte cheia de sangue. Retrata e resume muito bem essa lição e o modo como Jesus garantiu salvação para nós pecadores. Há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias do Emanuel, e pecadores imersos naquela torrente perdem todas as suas manchas de culpa.
O ladrão moribundo regozijou-se ao ver aquela fonte em seu dia. E ali tenho eu, tão vil quanto ele, lavado todos os meus pecados. Querido Cordeiro que expira, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a redimida Igreja de Deus seja salva para que nunca mais peque. Desde que, pela fé, eu vi a torrente suprida pelas tuas feridas, o amor redentor tem se tornado meu tema e será até eu morrer. E você? Já encontrou libertação da culpa e da angústia de conviver com uma consciência pesada? Existe purificação e perdão para você. Jesus é a fonte da qual jorra sangue e água. Cristo suportou a cruz para que você não precisasse mais carregar os seus pecados. Alivie a sobrecarga. Vá até Jesus. Apenas Ele pode dar descanso para a sua alma cansada. Aplicação. O problema com os falsos profetas é tão antigo quanto a história do povo de Deus. No Antigo Testamento, Israel sofreu por causa dos maus líderes. O Novo Testamento mostra que a falsa profecia e a idolatria não são prerrogativas do Antigo Testamento, mas são sinais que antecedem ao grande dia do retorno do Senhor. Mateus 24, 4 e 5, versículo 11, 23 e 24. 2 Tessalonicenses 2, do 2 ao 4, Apocalipse 13, do 4 ao 15. Frequentemente a igreja é atacada por quem está dentro dela. São lobos transvestidos de ovelha. A igreja deve se manter sempre alerta contra eles, vigiar em todo o tempo e julgar tudo o que ela ouve à luz das Escrituras. Atos 10, 29 ao 31. Cristo vai julgar os falsos profetas e todos os que deliberadamente praticaram impiedades. Mateus 25, do 31 ao 46, Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Jesus diz que fará a separação entre verdadeiros e falsos no dia do grande juízo. Mateus 7, 22 e 23, Mateus 13, 29 e 30. Sua morte e ressurreição lhe garantiram o status de Senhor do universo. Ele irá extirpar o mal do mundo. Na cruz, todos os inimigos de Deus foram vencidos. A derrota final deles é uma questão de tempo. O próprio diabo está com seus dias contados, pois pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12. Salvação do juízo de Deus só existe através do sangue de Jesus. Deus satisfez sua santa justiça, entregando seu único filho para morrer em nosso lugar. À medida que você confia em Cristo, a ira santa do Senhor se desvia de você para dar lugar ao perdão divino. Por isso, não há mais o que temer, pois você é alvo da graça abundante e da misericórdia que não tem fim. Deus aceitou você, seus pecados foram punidos e completamente perdoados em Jesus Cristo. Todo o peso da culpa ou todo o fardo que você carrega pode ser depositado aos pés da cruz, pois ali nosso Senhor carregou o que você merecia, castigo, para lhe dar o que você não merecia, salvação. Amém. Deus abençoe.